Não, primeiro eu queria agradecer a doutora Rúbia, né, que gentilmente, né, se colocou à disposição para fazer hoje essa fala conosco. Agradecer, então, Rúbia, obrigado pela parceria aí, pela proatividade também de se colocar, né, à frente dessa atividade. Então, eu queria agradecer mesmo. Dizer que é uma temática super importante, né? Então, vamos começar. Como a Amanda disse, passou, graças a Deus. A PrEP, né? Eu vou articular muito bem o meu R nessa fala, porque a língua enrola. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV, né? E aí, essa siglazinha aí, essa abreviatura, é porque vem do inglês, né? Pre-exposure prophylaxis. Né? Era para estar em itálico, mas não tinha essa opção. E é uma estratégia de prevenção disponível no SUS, de prevenção a quê? Ao HIV, tá? E ela se pauta no uso de antirretrovirais orais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV, né? Que foi visto por estudos que é eficaz e seguras em pessoas que têm um risco aumentado para adquirir a infecção pelo HIV. É isso, acabou os slides. Brincadeira. E ela faz parte dessa estratégia que o Ministério da Saúde chama de prevenção combinada. Isso alguém já ouviu falar? Ai, dá o joinha aí, galera. Ou não. Ana, não. Yolanda, sim. Vitória, não. Tá. Então, a estratégia da prevenção combinada, né? Ela é divulgada através dessa mandala. Então, ela é a mandala da prevenção combinada, né? Como ficou pequenininho aqui, né? A mandala, eu deixei escrito do lado o que tem nela. Então, a prevenção combinada, ela é focada numa população chave, né? Que envolve as estratégias de testagem regular para infecção pelo HIV, profilaxia pós-exposição ao HIV, que é o PEP, cenas dos próximos slides, uso habitual e correto de preservativo, tá? Tem muita gente, quando a gente confere como usa preservativo, não sabe usar, não, tá? Então, fala que usa, mas usa errado. Então, parece uma coisa boba, mas é importante revisar, né? O diagnóstico oportuno e o tratamento adequado de ISTs, né? As outras além do HIV. Redução de danos, né? Principalmente pensando na logística de população que usa drogas, né? Gerenciamento de risco e vulnerabilidades, que a gente vai falar um pouquinho. A supressão da replicação viral do HIV pelo tratamento, então as pessoas que têm HIV estando em tratamento, elas conseguem atingir uma carga viral indetectável, o que é intransmissível. Então, uma estratégia de prevenção do HIV. As imunizações, que é as vacinas, e a prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B. Então, para quem nunca ouviu esse termo, transmissão vertical é quando a mãe tem alguma dessas doenças e elas passam pela placenta chegando até o feto. E daí a criança teve essa exposição vertical e pode nascer com essa doença de maneira congênita, né? Então ela nasce com HIV ou nasce com sífilis, nasce com hepatite B, né? Então, beleza. Todos esses pontos são partes da mandala, que são partes da estratégia de prevenção combinada. Então, se alguém falar que não tem muita coisa para fazer para prevenir o HIV, só mostrar a mandala. Porque é mentira, tem um monte de coisa para fazer, né? Então, por que que existe PrEP no Brasil? Porque não tem, né? Não tem HIV, não tem exposição a HIV. Então, por que que existe PrEP? Porque sim, no Brasil a gente tem uma epidemia de HIV, AIDS, né? Lembrando que HIV a infecção pelo HIV é a pessoa ter o vírus. AIDS é quando ela tem uma imunossupressão tão grande pelo vírus que ela começa a desenvolver o que a gente chama de doenças oportunistas. Doenças que quando a pessoa é imunocompetente, ou seja, a imunidade dela é zero bala, ela não desenvolveria. Mas quando a nossa imunidade tá muito baixa, ela tá quase inexistente, esses bichinhos que tá aí vivendo no mundo e vivendo na gente, começa a achar que a vida tá fácil, se replica muito rápido e gera doença na gente, tá? Então, a gente quer prevenir não só a AIDS, a gente quer prevenir a infecção pelo HIV, porque uma vez que a gente impede que a pessoa tenha o vírus, ela não tem o risco de desenvolver a doença, tá?
E eles perceberam, né, pelas pesquisas, que no Brasil essa epidemia ela é mais concentrada em algumas populações chaves, né? Então, já se falou de comportamento de risco lá no passado, mas isso morreu. Agora a gente chama de populações chaves, né? Que representam a maioria dos casos novos, né? Então, a gente tem pessoas que vivem com HIV, né? Existe, mas o que a gente faz essas profilaxias é para prevenir casos novos, tá? Da infecção. E essa população-chave envolve, né, vide PCDT da PrEP, tá, gente? É o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, de 2022. Gays, outros homens que fazem sexo com homens, a partir de agora vou me referir como HSH, tá? Pessoas transgênero e trabalhadoras ou trabalhadores do sexo, tá? São populações chaves. E além disso, já passo para você, Mari, eles perceberam que tem muitos casos novos na faixa etária entre 15 e 29 anos. É onde teve o maior boom, né, na nossa epidemia de HIV. E por isso, essa também é uma população prioritária, que eu vou mencionar no próximo slide. Pode falar, Mari? É uma dúvida de pessoa leiga. Por que se usa qual a diferença entre gays e homens que fazem sexo com homens? Legal. Uma ótima pergunta, tá? A gente vai ver algumas denominações, né? Então, que nem tá escrito ali, gays e outros homens que fazem sexo com homens. Exemplo, uma pessoa bissexual, né? Então, quando ele fala gays, ele tá falando uma pessoa homossexual, mas a gente também tem os bissexuais, exemplo, que fazem sexo com outros homens, né? Ou pessoas que não se enxergam, pessoas sexo masculino, geralmente homens cis, que não se enxergam como gays ou homossexuais, porém tem algum tipo de relação com outros homens. Mas é uma ótima pergunta. Obrigada, Rúbia. Imagina. Tá bom, então tá. Então, é gay, é homem que faz sexo com homem, é trans, ou. Até esqueci o outro, gente. Vou até voltar pra colar. Ou trabalhador do sexo. Então, beleza, esse povo aí, bora PrEP neles. Não. Então, o próprio ministério, né, ele já se salva ali, a própria pele, né, das críticas. Então, e ele traz esse texto, tá? Por isso tem entre aspas. O simples pertencimento a um desses grupos não é suficiente para caracterizar indivíduos com frequentes situações de exposição ao HIV, tá? Então, não é para ter esse estigma do, é gay, PrEP, né? Ou é trabalhador de sexo, PrEP. Opa, né? Não. A gente tem que avaliar individualmente e considerar as práticas sexuais dessa pessoa, as parcerias sexuais dessa pessoa, ou, né, os seus contextos específicos que podem sim determinar mais chances de exposição ao vírus, né? E aí, nas parcerias, tem um asteriscozinho ali, porque tem pessoas que estão em relacionamentos monogâmicos, fechados, exclusivos, porém, a sua parceria é soro discordante. O que é isso? Um tem HIV, outro não, né? Então, se a gente lembrar lá na mandala, a pessoa com HIV, se ela tiver em tratamento, né, há 6 meses, e uma carga viral indetectável, ela é intransmissível. Mas, pelo gerenciamento de risco, a pessoa do relacionamento que não tem HIV pode sim escolher, mesmo que o parceiro seja indetectável, fazer o uso da PrEP. Tá? E quais são as práticas, né? A gente tem que considerar, então, se a pessoa pertence à população, né? E as parcerias dela e as suas práticas, né? As práticas que denominam maior chance de exposição ao HIV são as práticas, geralmente as mais receptivas, né? Mais de sexo anal ou vaginal, com penetração, sem uso de preservativo. Ou, aquele parênteses, né? Quem usa errado, né? Porque usar preservativo tem que usar certo também, né? Gente, lembrando que preservativo se usa em todas as relações, tá? Não são, essas são as principais de risco, mas se é uma relação penetrativa anal ou vaginal, sexo oral ou manipulação, né? Porque
tudo aí mexe com fluidos que a gente vai ver depois. Então, todas as relações sexuais, né? Lembrando que sexo não é só pênis, vagina, né? A gente precisa do uso do preservativo para uma melhor proteção. A frequência de relações sexuais com parcerias eventuais. Então, se a pessoa tem múltiplas relações, né, com múltiplos parceiros, múltiplas parcerias, né, ela tá, sim, mais exposta. Ainda mais se ninguém sabe o seu status sorológico, né? Que como que a pessoa sabe o seu status sorológico? Fazendo testagem rápida, também é da hora, né? É uma opção. A quantidade e a diversidade das parcerias, o histórico de episódios de IST. IST é infecção sexualmente transmissível, né? Por que que não é mais DST? DST era doença sexualmente transmissível. Porque assim como eu falei, é diferente de HIV e AIDS, a pessoa pode ter uma infecção sem ter a doença, né? Então, a pessoa pode estar infectada com sífilis sem ter sífilis, por exemplo. Sem estar com a clínica, né? A doença sífilis, né? A parte que a gente fazia o diagnóstico. Daí é uma infecção, né? Ou ela pode ter o vírus da hepatite, mas não ter sintoma. Então, ela não tá com a doença ainda, tá? Então, se a pessoa vai lá na OBS todo mês tratar sífilis, ou se ela tá lá, teve exposição de risco, tá lá todo mês testando para ver se não tem HIV, então talvez para ela seja interessante usar a PrEP, né? E a busca repetida por PEP, né? Profilaxia após exposição, sendo os próximos slides. Então, se a pessoa está tendo que usar muito, ela está se expondo. Então, aí seria interessante usar a PrEP. Além do contexto de relação sexual em troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradias ou etc., objetos, né? Também seria exposição de risco, porque geralmente a pessoa que está aceitando esse tipo de relação também, ela está em desvantagem, né? Nas relações de poder aí com a outra parte que tem esses objetos ou a moradia, né? Então, ela não tem muito como falar assim, então, vamos usar um preservativo? Às vezes não rola. E a prática do chemsex, que aí eu vou abrir um parênteses, porque é algo que não é muito falado, inclusive eu não tive na minha graduação, e eu gostaria que vocês soubessem o que é, né? Então, o chemsex, ou se a gente for traduzir aí o sexo químico, é a prática sexual sob a influência de drogas psicoativas, a exemplo de metanfetaminas, o GHB, que é esse gama-hidroxibutirato, MDMA, cocaína ou poppers, então, vai usar a droga para a finalidade de melhorar ou facilitar a experiência sexual, tá? Isso é a definição de chemsex, né? Então, você precisa estar usando a droga para ter uma experiência sexual do jeito que você quer lá, né? E ela pode criar muitas barreiras, geralmente ela cria muitas barreiras para aquela mandala que a gente fez, né? Então, a pessoa que está sob a influência da droga, ela acaba perdendo um pouco da sua lógica, né? Então, de parar para usar um preservativo, geralmente pode ter mais de uma parceria ao mesmo tempo, de se expor muito mais, né? E aí eu trouxe alguns termos, tá disponível nesse site que tá embaixo, que é só porque tem várias falas, né? Vários termos que são usados, a maioria internacionalmente, né? Como o chemsex, que é britânico, né? Mas que consta na nossa ficha de avaliação da PrEP, né? Que é o chemsex, então a gente já falou. No Brasil se usa mais, às vezes, o sexo aditivado ou sexo colocado. Tem a prática de slamming, que é o uso de drogas injetáveis para fazer o chemsex, né? Então, são drogas injetáveis para a prática sexual, né? Também pode se referir ao chemsex como party and play, né? Ou PNP, ou high and horny, que é o HIH, né? Então, tudo isso são denominações que podem se referir à prática de chemsex. Mas por que raios que eu tô falando isso? Porque pessoas conversam, pessoas usam termos, é uma linguagem que, se a gente, que, por exemplo, da saúde, não sabe, a gente também não consegue atender direito esse paciente e intervir ou prevenir situações que poderiam ser prevenidas, tá? E aí entra esse slide que eu achei muito interessante, que é os emojis que se usam, porque o chemsex, ele é acordado, eu já vou falar qual que é qual, mas ele é acordado muitas vezes online, né? Ou nas redes sociais, né? Ou por troca de mensagem. E aí pode-se usar alguns emojis para denominar qual tipo de droga vai ser usada, ou se tá tudo liberado.
né? Porque daí é um acordo entre as pessoas que estão envolvidas nessa conversa. Então, o raiozinho é a cocaína, a gotinha é o GHB, né? Que é aquele lá que eu li, nome comprido. A chave é a ketamina, o anel é a metanfetamina, o foguete é para indicar a prática de slamming, né? Imagino eu que é porque quando a gente usa droga injetável vai dar um high mais rápido, né? O balãozinho, que eu falei que é o balãozinho do Pennywise, que é a bexiguinha lá, vermelha, é que qualquer lugar disponível, qualquer droga que tiver, tá valendo. E a folhinha do maple lá é a cannabis, tá? Então, é só aí que às vezes a gente tá conversando com o povo na inocência, mas tem gente que não tá tão na inocência assim, então é legal saber, tá? Beleza, fechou o parênteses do chemsex. Alguma pergunta sobre o chemsex, que é realmente muito específico? Não? Fechou. Alguém já tinha ouvido falar de sexo químico? Não? A Mari falou que não, só tô vendo ela. Mandem joinhas ou não. Uh, legal. Então, que bom que eu coloquei. Então, quem que pode usar o PrEP? Beleza. Só recapitulando, porque eu fiz o parênteses do chemsex, todo mundo deve estar abalado nesse momento, chocado, pensando em todos os emojis que recebeu na vida. Então, a PrEP, uma profilaxia pré-exposição ao HIV, a gente tem as populações chaves, dentro dela a gente tem as populações prioritárias, né? Tipo, os adolescentes, que estava aumentando muito, de 15 a 29 anos, os novos diagnósticos de HIV, né? E quem que pode usar a PrEP? Né? Qualquer adulto ou adolescente sexualmente ativo sob risco aumentado de infecção pelo HIV. Fácil. Simples. A gente viu, né, que é simples. Não é tão simples, mas também não é difícil, né? Então, a gente tem essa pessoa, a gente vai avaliar as parcerias, avaliar as práticas sexuais, né? E vai poder conversar sobre a PrEP com essa pessoa, né? Então, desde que ela tenha 15 anos ou mais e 35 quilos ou mais, ela pode usar a PrEP, tá? Então, lembrando que o adolescente, então 15 anos, é uma população prioritária. Então, a população-chave é onde a gente tem que atuar, e a população prioritária é o que está dentro, que é onde a gente tem que atuar primeiro, basicamente, tá? Para ficar um pouquinho mais simples de entender. Como eu já falei ali, o asterisco do ECA é porque a partir de, alguém colocou ali, né, 12 anos, a pessoa pode ser atendida sozinha, né? Então, sim, eu posso iniciar um PrEP com um adolescente de 15 anos sem os pais. Ai, mas ele está fazendo sexo. Ele vai fazer de qualquer jeito, gente, né? Aqui, eu já vou responder essa aí. Ele vai fazer sexo de qualquer jeito. Melhor ele estar protegido do HIV ou não, né? Melhor a gente parar e ensinar para ele como usa o preservativo ou fingir que ele não está fazendo nada. Então, a gente tem que refletir algumas coisas nesse aspecto, né? A PrEP pode ser prescrito no privado ou no SUS. No privado, só médico pode prescrever. E sim, tem que preencher a ficha do Ministério da Saúde, que quem mexe com isso tem que saber, né? E no SUS pode ser prescrito por médicos e enfermeiros, tá? Então, os enfermeiros aí pode prescrever PrEP, hein? Não sei se vocês sabiam disso. Tem algumas coisas que os enfermeiros podem prescrever, tá? Inclusive pílula do dia seguinte, né? Depois a gente vai comentar um negocinho ali, mas o enfermeiro pode prescrever sim. E pensando também que são medicações que não dá para esperar muito tempo, né? Então, como o enfermeiro tem pouca coisa para fazer, né, Mari? Mas que assim, a unidade pode não ter médico, mas enfermeiro tem. Então, assim, nesses casos é importante, tá? Então, beleza. A pessoa tem lá, tá na população chave, na população prioritária, tem mais de 15 anos e mais de 35 quilos. Vamos começar a PrEP? Só papum? Não. A gente tem que primeiro excluir HIV, né? Porque se ela tiver com HIV, ela não vai usar a profilaxia de exposição, né? Ela vai ir tratar o HIV. Vai usar a TARV, que é a terapia antirretroviral, que é o tratamento do HIV, né? E essa primeira atendimento do paciente, ele deve ser descartado com um teste que usa sangue, tá? Então, tem que ser o teste rápido ou a sorologia, depende do caso, né? Que é o que a gente tira da veia mesmo. O teste rápido é aquele que a gente, tipo, faz o HGT, né? Fura o dedinho da pessoa e bota e dali uns minutos sai o resultado, se é positivo ou negativo, né? Este primeiro teste não pode ser o autoteste,
que o autoteste ele usa o fluido oral, que é essa imagem abaixo, à direita. Abaixo tem lindos dentes ali, em homenagem ao Papa. Que a pessoa tá passando o negócio ali entre a gengiva e o lábio, que é um teste que a gente tem também, mas que ele, pra gente fazer uma primeira avaliação, ele não é o suficiente porque não tem quantidade de anticorpo suficiente na saliva pra gente saber se o paciente foi exposto ou não, tá? Então tá, é só fazer o exame, deu negativo, partiu? Não, tá? A gente também tem que investigar se a pessoa tem sinal clínico de infecção aguda pelo HIV. E alguém sabe me dizer sem ler o slide, que eu tenho certeza que ninguém tá olhando, o que pode ser sinal de HIV, de infecção aguda pelo HIV? Alguém já teve essa conversa assim? Ah, nossa, posso ter uma infecção aguda pelo HIV. Ô, Rúbia, já que você está perguntando, Pode falar. ali você está no slide com vários sintomas. Tem que ser combinados um ou mais, ou um é suficiente para definir? Sintomas. Geralmente, a gente geralmente vê mais de um, né? Mas é que tem que descartar, né? Mas não tem um número X, tá? Não. Inclusive, aí tá faltando, tipo, pode ser cefaleia, mal-estar, né? Assim, é que eu deixei no slide porque também é óbvio, né, pelo tema. Mas se eu tivesse tirado esse quadro 11, sinais e sintomas e infecção aguda pelo HIV, vocês vissem só o que tá escrito aí. Eu tenho certeza que todo mundo consegue nomear 10 doenças que dá a mesma coisa. Sim. Inclusive nenhuma. Então, lembrando que o HIV é um vírus, então tudo que tá aí é sinal do que todo mundo já ouviu falar como virose, né? Pode ser dengue, pode ser gripe, pode ser um resfriado, pode ser Covid. chikungunya, né? Então, assim, são muito inespecíficos. Por isso que a gente precisa, nesse contexto, né, investigar, porque são sintomas muito comuns. Então, aí, se a pessoa tem esses sintomas, é melhor a gente fazer um outro exame, principalmente nas últimas 4 semanas, tá? Fazer o exame da veia. Mas, eu também deixei esse slide aí para a gente começar a conversar um pouquinho. Porque se a gente não conversa, a gente tem muita coisa que a gente não conversa, principalmente quando a gente está falando de sexo, né? A gente precisa conversar porque eu não preciso saber, eu roubei a pessoa ou às vezes eu roubei a médica. Porém, se o paciente que sabe da sua própria vida, sabe se ele faz o chemsex, ele sabe se ele tem 30 parceiros ou se tem 2, né? Ele sabe se ele pode confiar na parceria dele ou não, né? Começa a apresentar isso, aí tipo, tô com uma zíngua aqui no pescoço, uma garganta meio ruim, perdi uns quilinhos, não tô querendo, né? Se ele sabe que isso pode ser HIV, é maior a chance dele ir testar. Ou ele falar isso pra você, falar, vamos testar para HIV, né? Então, se ele mesmo sabe, ele sabe quando procurar ajuda, né? Pode sim, só ser uma faringite, a gente vai ver lá umas placonas de pus na goela e fazer uma bezetacil e já é. Mas pode ser o HIV agudo, e daí a gente precisa ter essa oportunidade de testar, porque o quanto antes a gente diagnostica, antes a gente consegue atuar mais rápido para tratar e evitar que o paciente com infecção do HIV desenvolva AIDS, tá? E para começar a medicação, esse teste rápido aí, ou o exame que indica que o paciente não tem HIV, tem que ser feito nos últimos 7 dias, tá? Mas geralmente a gente faz no mesmo dia da consulta. Então, lá no ambulatório, o paciente chega, faz os exames, e daí primeiro ele faz com a enfermeira, né, o teste rápido, e depois a Ana manda para atendimento médico. Ô, Rúbia, deixa eu só fazer um apontamento que acho que é super interessante, né? Eu acho que quando você traz os sinais e sintomas, eu acho que é uma temática super relevante para a gente sensibilizar todas as categorias profissionais que estão aqui, né? Porque, por exemplo... Todas as pessoas. E todas as pessoas, porque, por exemplo, assim, né? Quando a gente fala de uma abordagem, né, de um paciente, assim, pela enfermagem, pela odontologia, né? A gente tem lesões, né? Até título de conhecimento também, para a gente poder trazer a interprofissionalidade aqui, né? Nós temos lesões bucais que são características e que nos ajudam muito a fazer a hipótese diagnóstica, os devidos encaminhamentos, né? Então, o pessoal da odonto tá aí, né, as estudantes
da odonto, né, nós temos algumas infecções bucais e alguns, né, acometimentos bucais que são indicativos e que ajudam, né, assim como, isso, a Vitória colocou ali, né, doenças oportunistas, né, então, esses sinais e sintomas, eles são super importantes para a gente, né, embora, assim, muitas vezes parece que abre um leque, né, mas quando você vai traçando o perfil do paciente, quando você vai conhecendo a história, quando você vai fazendo uma aproximação, quando você faz o acolhimento, cria vínculo, vai conhecendo a história do paciente, isso torna mais fácil você conseguir chegar, fechar, claro, um diagnóstico ou fazer um bom encaminhamento. Eu acho que é super importante isso para a gente sensibilizar, né? Os médicos estão aqui, futuros médicos, enfermeiras, dentistas, né? Então, acho que isso médicas, médicos, enfim, né? Acho que é super importante isso. Sim, e assim, inclusive, tipo, às vezes, tô passando por atendimento da assistência social, ou que, né, o ACS, ele percebe que aquela pessoa mudou alguma coisa, a gente precisa investigar, né? Às vezes não fala é incrível que tem coisa que o paciente geralmente não fala pra gente, ele entrou do consultório para dentro, ele não fala, mas que às vezes numa conversa de recepção já acende um alerta. E da parte da odonto, Pablo, eu tenho uma situação de exemplo, que o dentista da minha unidade, ele percebeu uma lesão, ele falou assim, parece candidíase oral, né? Às vezes tem candidíase oral, pode ter esofágica, né? A candidíase oral não é doença oportunista, mas a esofágica é. E ele falou assim, Rubio, eu fiquei em dúvida, acho que poderia avaliar pra gente prescrever e pedir o exame? E a gente pediu o exame, né? Infelizmente, eu não sei o segmento dessa paciente, mas essa comunicação é muito importante, tá? Para a vida da pessoa mesmo. Então, eu vou passar, tá? Então, além de a gente... Então, tá, a pessoa tem lá... Vou revisar. Mais de 15 anos, mais de 35 quilos, é parte da população chave ou prioritária. Não tem HIV, porque daí ela vai seguir com o HIV lá. E... Aí, posso prescrever? Não! Eu preciso ter certeza que Assim, você pode prescrever, né? Mas a gente precisa ter certeza que a função renal dessa pessoa é adequada para o tratamento, né? Então, assim, é uma coisa que o protocolo traz bastante, não perder a oportunidade de prescrever, que se a pessoa é da população-chave, né? Ela tá procurando também atendimento, é porque ela precisa usar a medicação. Mas a gente só tem que ter certeza, né, no primeiro retorno desse paciente, quando começa a medicação, de que a função renal dele está acima de 60, né? Por quê? Se tiver abaixo, pode começar a ter se a função renal estiver abaixo de 60, pode começar a ter acúmulo da medicação no organismo, né, no corpinho da pessoa, e isso começar a ser tóxico, né? Que entraria acho que um pouco no que eu peguei da pergunta do Akin, né? Então, a PrEP ela tem que ser seguida, né? Não é só prescreve uma vez, pega pro resto da vida, não. Então, tanto que precisa ter a receita específica lá do Ministério da Saúde, né? Para retirar a medicação. Então, a gente faz no primeiro retorno do paciente, a gente sempre verifica a função renal e algumas vezes também durante o ano, para a gente ver se não tá caindo. Ah, mas é só a PrEP que pode diminuir a função renal do paciente? Não. Temos outras medicações, outras condições, inclusive outras coisas que o paciente pode estar usando, né? Principalmente drogas ou anabolizantes, tá? Podem diminuir a função renal. E aí, a gente não pode usar PrEP. Pode falar, Kim. Ô, Rúbia, mas vamos supor, o paciente vai, sei lá, cada 15 dias no posto para fazer uso da PrEP. Como é que funciona essa parte aí? Se ele é sexualmente ativo e ele não tem esse cuidado, né? Como que funciona se tem que fazer esse controle da função renal dele? Então, ele não pode usar, tipo, toda semana, a cada 15 dias. É que a gente prescreve. Então, assim, deixa eu ver se eu vou conseguir te responder do jeito que eu tô pensando aqui. Então, quando a gente atende, geralmente a gente prescreve para 30 dias a primeira vez. E aí o paciente volta com esses exames nos primeiros 30 dias, tá? Mesmo que eu não sei a função renal dele a primeira vez que eu vi a cara dele. Mas em 30 dias ele volta. Se a função renal estiver ok, a gente mantém a medicação e daí mais para frente a gente pede de novo. Se a função renal estiver para baixo desse número meio cabalístico aí dos 60, aí a gente não continua com a medicação. Aí a gente tem que pensar em outras estratégias lá da mandala para diminuir o risco de exposição ao HIV. Será que eu te respondi?
Respondeu sim. Ah, então, beleza. Então, beleza. Fala, Mari. Ô, Rúbia, eu tenho uma dúvida. Esse que você está falando é o PrEP, certo? Ah, você já vai falar aí no próximo, E é né? isso, Como que ele qualquer funciona? remedinho. Eu já estou É a querendo queimar PrEP, é a largada. profilaxia Tá, pré-exposição. beleza. Isso por isso que eu perguntei se eu respondi o Tá. Akin, que eu fiquei em dúvida aqui na pergunta. Mas aí a PrEP, Hum. né, articular bem o R. Mas aí, beleza. Então, o paciente tem todos os critérios da função renal da hora, beleza. Que remédio que ele vai tomar, né? Então, ele vai tomar um comprimidinho que tem 2 antirretrovirais. Esses antirretrovirais podem ser usados para tratar HIV e outras combinações lá. Mas aqui eles são, chama tenofovir e imprestabina, né? Esses dois estão no mesmo comprimidinho e o paciente vai tomar esse comprimidinho, né? E aí isso o pessoal lá chamou de dose fixa combinada. Porque há um tempo atrás só tinha os comprimidos separados. E daí a gente sabe, né? Quem toma bastante remédio, ou quem toma 2 remédios no dia já sabe que é fácil de confundir e esquecer. Então, eles fizeram ficar tudo num comprimido só, né? E aí, eu não tenho certeza, eu não vou lembrar se ele é azul mesmo, tá? Mas aí essa imagenzinha é do potinho que ele vem. Então, cada frasquinho vem com 30 comprimidos, tá? E de efeitos adversos, geralmente a gente tem um pouco de enjoo, náusea, dor de cabeça, flatulência, que é o nome bonito de soltar mais fumo. A gente pode ter o amolecimento das fezes, um pouquinho de diarreia, um edema, mas que tende a passar ali, 1, 2 semanas de uso contínuo da medicação, ele tende a melhorar, tá? Então, ó, no ambulatório até hoje, eu não conheço nenhum caso que parou por intolerância por efeitos adversos, né? Ou seja, o paciente não melhorou de nenhuma dessas coisas e não consegue usar o remédio, né? Então, tende a melhorar conforme você vai tomando sequentemente. Era isso, Mari? Era, Rubia, é só para entender como funciona, porque eu já ouvi pessoas falando assim, ai, quando eu vou. Aqui Gente, eu acho que a minha rede tá ruim, calma aí. Travou um pouco você, Mari. o uso ele tem que ser contínuo ou ele pode. A internet está meio ruim. Aí voltou agora. Você pode só repetir, por favor? Tava travando. Mari, se para você ficar melhor falar com a câmera desligada ou quiser mandar no chat, fica à vontade, tá? Mas então, até você voltar, eu vou continuar. Mas ela falou de alguma coisa de, eu entendi essa parte de uso contínuo ou, né? Então vamos falar disso. Uma galera fez um monte de pesquisa clínica, tá? Para ver se esse rolê da PrEP funciona ou não. E viram que sim, não só funciona, como quanto funciona depende da adesão do paciente à medicação, né? Uma coisa que eu gosto que ilustra a adesão, para quem é da saúde e para quem não é também. A adesão é a diferença entre a prescrição e o uso certo do medicamento. Então, quando o médico prescreve ou o enfermeiro prescreve e orienta como que usa o remédio e entrega para o paciente, tem 2 caminhos. O paciente vai seguir certinho, vai usar, né? Às vezes ele não entendeu muito bem, a gente tem que revisar, mas ou ele vai usar, ou ele vai fazer o que dá na cabeça dele e ele não vai usar, né? E aí entra a parte da adesão. A adesão é quando o paciente entende, confia, concorda e usa direito, né? Então, quanto melhor a adesão do paciente à PrEP, maior a eficácia da proteção, tá? E como que a gente garante essa adesão? Conversando,
né? Dando a informação para o paciente e permitindo que ele tenha autonomia da sua decisão, né? Então, tudo isso que eu falei com vocês até agora, é muito interessante que o paciente saiba, né? Para que ele tenha todas as informações para tomar a sua própria decisão. E aí o pessoal também pesquisou qual que é a melhor forma de usar a PrEP, né? E atualmente no Brasil existem duas modalidades. Tem a PrEP diária, que é uso contínuo, né? E tem a PrEP sob demanda. A PrEP sob demanda é relativamente recente, né? O Ministério da Saúde fez uma nota técnica ano passado, né? Então, quem sabe me dizer como que usa a PrEP diária? Ninguém, gente. Alguém sabe me dizer como que usa a PrEP diário? E só umas Comprimido mãozinhas por pra baixo. dia. Assim. Desculpa falar de novo, Gabi. Por favor. Um comprimido por dia. Sim, usa todo dia. Né? É isso mesmo, a PrEP diária você usa todo dia, né? Era um por dia, mas aí na atualização de 2022 o Ministério falou assim, a gente viu que tem alguns casos que funciona melhor. No primeiro dia toma 2 comprimidos e depois você toma um por dia todos os dias do mês, né? Faz um frasquinho seguido do outro, né? Então, hoje eu tomo 2, amanhã acabou meu frasquinho, eu continuo o outro, Isso é a PrEP diária, né? É muito fácil de tomar do que anticoncepcional, gente. E aí, em 2023, também eles falaram sobre o uso sob demanda, né? O nome é meio sugestivo, mas eu vou explicar, tá? Então, como tá aqui na imagem. Então, a PrEP sob demanda funciona assim. Eu sei que eu vou ter relação hoje. Então, de 2 a 24 horas antes da minha relação, eu tomo 2 comprimidos. Toma lá, bonitinho. Aí acontece a relação, como está ilustrado ali no slide com as duas pessoinhas, intitulado sexo. 24 horas depois, eu vou tomar um comprimido. 24 horas depois desse comprimido, eu vou tomar mais um comprimido, tá? Então, uma relação, tomei 4 comprimidos, né? Pode ser chamado também do esquema 2-1-1, porque eu tomo 2 antes da relação, um comprimido um dia depois da relação, um comprimido um dia depois do comprimido anterior, né? Ou 2 dias depois da relação. Então, por isso que no Brasil ele é mais chamado assim. Tem outros 300 nomes, mas a gente usa mais esses dois, né? Sob demanda ou 2-1-1. Alguém ficou com dúvida de como usa, que é um pouco confuso? Ah, era isso mesmo que a Mari queria perguntar. Então tá. Então, Mari, eu vi que você voltou um pouquinho depois. A gente tem no Brasil, então a gente tem a PrEP diária e a sob demanda desde o ano passado só. Até ano passado, até janeiro do ano passado, era só diária que a gente prescrevia, né? E é a que mais faz sentido para os nossos pacientes, a gente percebe no ambulatório. Então, agora, a diária é 2 comprimidos no primeiro dia, 1 por dia seguido, e a sob demanda é o 2-1-1. Pode falar, Mari. Ô, Rúbia, com certeza, se isso virou um protocolo, é porque ele é visto como seguro. Mas tem alguma implicação, assim, de... Por que eu tô perguntando isso? Porque, assim, é muito bom que a gente tenha uma medicação, que a pessoa possa se expor a um sexo, entre aspas, né, desprotegido. E eu não sei se tá errado esse meu pensamento, mas, enfim. Ela sabe que ela vai se expor, ela vai lá, toma um remédio para ela evitar de pegar HIV, né? Mas ela não está evitando de pegar outras ISTs e tudo mais. E eu já ouvi comentário de pessoas assim, eu prefiro tomar o PrEP, que eu sei que a pior doença que eu posso pegar é HIV, as outras coisas eu dou um jeito. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. E aí eu como enfermeira, fiquei um pouco chocada, tipo, tá, mas né, não é bem assim. Então, assim, eu queria saber... se tem algum risco a pessoa ficar tomando esse PrEP sob demanda, ou, enfim, né? Porque é diferente de uma pessoa que está tomando um PrEP, sei lá, porque ela, como você falou, o termo eu esqueci, mas assim, é um casal, tá numa relação, ela, né, ou sei lá, um casal tentando engravidar, nem sei se é isso, mas se eu tô falando um casal soro discordante. Isso, exato. Eu acho
eu posso até estar sendo preconceituosa, tá, gente? Mas, enfim. Porque para mim não faz sentido a pessoa se expor. Parece uma atitude de risco, sabe? Porque ela tá prevenindo HIV, mas não tá prevenindo outras coisas. Enfim, não sei se faz sentido o que eu tô falando. Tá. Então, a medicação e o protocolo é uma coisa importante da gente entender. Muito importante que você falou isso. Não é para permitir, não é assim, eu vou tomar o remédio e daí eu saio pegando todo mundo sem camisinha. Não é essa a logística. A logística é a pessoa já é parte dessa população-chave que se expõe, né? Então, não tem como a gente fazer ela não se expor, né? Porque o que é não se expor? Não ter relação. É que nem, não quero engravidar, então não tem relação, né? Então, ela já é uma pessoa que tem a exposição de risco. Logo, para a gente evitar que ela se infecte, a gente dá essa estratégia, que é a medicação. Então, só para lembrar que é esse o pensamento, não é ao contrário, tá? Mas, infelizmente, sim, a gente sempre reforça que é importante, né, a prevenção combinada, tudo lá da mandala. Então, o paciente que vai no ambulatório, toda vez que ele vai, ele faz o teste rápido, e não é só o de HIV. Ele faz os 4 testes rápidos. HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Quando tem os 4, ele faz os 4, né? E faz uso da PrEP, né? É uma parte. Mas a gente sempre reforça do preservativo. Mas uma coisa que a gente percebe nos atendimentos é que não faz uso em todo tipo de relação, né? Que foi o que eu falei. Principalmente é difícil o uso do preservativo no sexo oral. Ele é menos frequente. Então, a gente sempre tem que usar da estratégia que eu falei no slide anterior, né? Que é informação, né? Para que a pessoa faça uma gerência do risco que ela sofre, né? E, infelizmente, as outras doenças também têm risco, né? Então, se a gente deixa tudo cronificar, a gente pode ter desfechos tão dramáticos quanto o da AIDS, né? Infelizmente. Mas daí, também, Mari, a PrEP sob demanda, ela tem uma população específica. Ou vou chamar de, Rúbia, estou chamando de uma subpopulação específica, tá? Que é essa galera aqui. Então, são os H. Então, calma aí. Que aqui é maior. Então, os homens cisgêneros, heterossexuais, os bissexuais, os gays, os outros HSH, pessoas não binárias designadas como sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres trans, que não estejam usando estradiol na hormonização. Então, para essa subpopulação específica, estes pacientes foi visto, né, nas pesquisas que a PrEP sob demanda é um recurso eficaz, tá? E aí, quem tiver curiosidade do porquê, tem que ler o PCDT, tá? É fácil a leitura. Então, não basta ser da subpopulação. Essa pessoa, ela tem que ter a relação sexual anal com uma frequência menor que 2 vezes por semana. Ela tem que conseguir planejar a relação para que ela consiga usar a medicação antes da relação sexual, né? Logo, a gente vê que não são muitas pessoas que conseguem fazer com segurança esse uso, né? E se eu tenho mais de 2 relações na semana, eu vou acabar caindo na PrEP diária. Por quê? Se eu faço aqui, ó, então aqui nesse slide, tomei 2 comprimidos, se tiver relação. Aí nos 2 dias subsequentes, eu tomei um comprimido, certo? Se eu tiver, deixa eu tentar mostrar aqui. Dá para ver meu cursor, né? Se aqui, depois desse segundo comprimido, tiver uma nova relação, antes de dar 24 horas desse comprimido final, eu posso só continuar tomando um por dia até dar 2 dias depois da relação. Então, se eu continuar tendo relação e eu vou mantendo, acaba caindo na PrEP diária. Então, a gente tem alguns pacientes que usam sob demanda, mas a maioria usa PrEP diária, por isso, né? Então, geralmente, como a Mari apontou, um casal, né, que é soro discordante, eles muitas vezes conseguem planejar as relações.
Então, aí talvez seja interessante poder fazer o uso da PrEP sob demanda, né? E aí tem uma observaçãozinha nesse slide, duas, na verdade, que é que não se achou, não se tem esse dado científico de que PrEP sob demanda pode ser usada para relação de penetração em neovagina receptiva, tá? Então, a gente não tem esse dado, o ideal seria usar PrEP diário. E para essas mulheres trans que usam estradiol, devido ao nível sérico da medicação, o nível sérico necessário da medicação, é mais indicado o uso de PrEP diária, tá? Alguma dúvida até aqui? Gente, não precisa ficar decorando minúcia, tá? Não é essa Ô, Rúbia, a pretensão, tá? É só uma aproximação. Pode falar, Reinaldo. na questão da identificação da exposição do paciente, a frequência da relação sexual conta? Sim, lá nas práticas, né? Quais são as práticas sexuais? A frequência, o número de parcerias, né? Tudo isso conta, né? Porque quanto mais exposições eu tenho, e ainda mais se eu tenho essas exposições com pessoas diferentes, que eu não sei a sorologia, maior é a minha exposição, tá? Gente, eu vou prosseguir, tá? Não é um negócio fácil de entender, é meio um pouquinho confuso, mas, então, qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá? E aí entra outra coisa que a Mari comentou também, né? Ah, mas gestante pode usar PrEP? Pode, né? Tanto às vezes pode ser uma parceria soro-discordante que está tentando engravidar, né? Então, a não ser que a mulher tenha o HIV, ela vai estar tratando o HIV, tá? Mas se a gestante é a pessoa que é soro negativa da relação, ela pode usar PrEP, né, na tentativa de gestar, na gestação e até na amamentação, tá? Como forma de proteção dela e do feto, tá? E toma para sempre a PrEP? Toma, né? A pessoa não vai parar de ter relação, né? Não, tem alguns critérios que a gente tem para tirar, né? Então a gente já viu, para quem tá prestando atenção, e talvez lembre, que a função renal é um limitante. Então, da parte técnica aqui de quem prescreve, se a pessoa positivou para HIV ou se ela tem a função renal abaixo de 60, a gente não pode prescrever. Então, ela tem que parar. Mas o paciente também pode escolher parar, né? Então, simplesmente porque eu não quero, ok, né? Ou porque mudou o seu contexto de vida. Então, às vezes, eu tinha lá, eu era solteira e tinha várias parcerias, várias relações na semana, e agora estou num relacionamento fixo, monogâmico, fechado. Nós dois sabemos o tipo, a nossa sorologia, tá todo mundo limpinho, né? Tá todo mundo livre de ISTs, e a gente usa preservativo certinho, beleza, mudou o meu contexto, eu não preciso mais da PrEP, né? Inclusive, há pacientes que fazem isso, né? Usam a PrEP, aí para, aí volta a usar. Aí quando volta a usar, a gente pergunta, por que você parou? Ah, porque eu tava num relacionamento, assim, essa fixo, e daí parou, né? Então, não precisa usar pro resto da vida, né? E se a pessoa não tolera os efeitos colaterais, como eu comentei, né? Então, assim, não passa náusea, dor de cabeça, tô com diarreia todo dia, não melhorou, não. Você mentiu pra mim, você falou que ia melhorar em 2 semanas e não melhorou, né? A maioria das pessoas melhora, mas deve ter algumas pessoas que não, e daí a gente teria que parar por intolerância, né? Ou a pessoa não. Lembra que eu falei da adesão? Tem a diferença entre eu prescrever e falar como usa certo e a pessoa usar certo. Então, às vezes, não adianta. Você explica de tudo quanto é jeito, você oferece, você vê que cabe a PrEP sob demanda e tal, mas a pessoa não adere e não adianta. Daí tem que. Daí a pessoa pode parar, na verdade. Muitas vezes esse paciente não volta mesmo, que ele não se adaptou com essa estratégia, tá? Uma coisa que é o que está em negrito no slide, que é para vocês lembrarem, tá? Não importa se é da saúde ou não. A pessoa pode escolher parar, mas a gente tem que orientar como para certo. Não é assim, eu quero parar, não vou tomar, né? Não é que nem anticoncepcional. Não quero mais tomar, não tomo comprimido, acabou.
Porque tem alguns casos específicos, né, que pode agravar doenças de base, né? Por exemplo, a pessoa que tem hepatite B crônica, né? Mas a gente tem que orientar certinho como para. Porque mulher para de diferente de homem, tem alguns jeitos diferentes, mas a gente orienta como, tá? E onde que tem? Quem não tá no celular, pode apontar o celular aí pro QR Code. Quem tem, tira um print, né? Onde tem? No Paraná, a gente tem 53 lugares que fornecem PrEP pelo SUS, tá? E em Londrina, a gente tem um, que é o CTA, tá? Então, vocês lembram daquela farmácia do prédio lá, do centro de referência, que os pacientes trans pegam o hormônio pela primeira vez? É lá que os pacientes da PrEP pegam a sua PrEP. Só que eles pegam lá toda vez, tá? É lá que os pacientes que passaram no privado, que fizeram a ficha de atendimento, vão pegar a PrEP também, tá? Eu tava. Como eu fico mais na logística do SUS, eu sou meio alheia ao que acontece pela rede privada. Mas, pelo que eu vi, há uns anos atrás, a Anvisa aprovou uma medicação, né, que chama Truvada, que pode ser comprada, né, que é PrEP também. E tem algumas que são importadas. Mas a medicações de alguns países, a quantidade dessas medicações, né, do tenofovir e da entristabina, pode ser um pouco diferente da nossa medicação aqui do Brasil, tá? Da Inglaterra tem um deles que é um pouquinho menos, acho que é o tenofovir, que é menos de 300 miligramas, tá? Então, é lá que o paciente pega essa medicação, tá, gente? Então, aqui no QR Code vai abrir para vocês como agenda, tá? Como eu falei, a gente não tem, acaba não conseguindo ter essa demanda espontânea, né? E o município está tentando descentralizar a prescrição de PrEP para as UBSs, mas ainda não está instalado isso. Mas todo último dia útil do mês, se eu não me engano, é meio-dia ou meio-dia e meia, abrem vagas iniciais para PrEP. Então, tirem print, mande para os colegas, né? Para agendar. Esse QR Code vai cair lá no site do agendamento da PrEP, tá? E é o mesmo estilo de site que a gente agendava a vacina de Covid. Tá? Alguém mais precisa de um tempinho para pegar o QR Code? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Acabou da PrEP, galera. Alguma dúvida aí? E só por curiosidade, esse prédio aí meio antigo que tá no slide é o CID, é o Centro de Referência, né? Só que antes de existir a rotatória, né? Antes de existir a Sonquei, então esse prédio, curiosidade nele, existe desde 1949. Então ele é um pouquinho jovem. Então agora a gente vai falar de PEP, tá? Então agora eu paro de enrolar minha língua, não é mais o R, é só PEP, né? Que é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Ela está disponível no SUS desde 1999, então faz uns 2 dias, né? E quem que usa PEP? Quem que usa a profilaxia pós-exposição? Ou seja, eu me expus, tenho uma exposição de risco ao HIV, só que eu ainda não tenho a doença. Então tem que ser nesse meio para eu usar a profilaxia pós-exposição. Eu quero evitar que essa exposição gere uma doença, tá? Ou a infecção, no caso. São para pessoas que tiveram a exposição sexual consentida, né? Que tenham risco de infecção, situações de violência sexual e acidentes com materiais biológicos. Antes de 2010, só era para as outras duas condições. Então, para violência sexual e acidente com material biológico, que é um pouquinho mais comum, né, nos profissionais da saúde, né? Novamente, temos o conceito de população-chave, população prioritária, né, que está ali no slide, para vocês darem uma olhadinha. E aqui entra a população usuária de drogas também, porque o HIV pode ser transmitido no compartilhamento de seringas e agulhas, e pessoas privadas de liberdade, tá? É muito importante nesses cenários. Né? Já na população prioritária, que é aquela onde tem que se agir primeiro, né? Tem a população indígena, os jovens, novamente,
né, a população negra e pessoas em situação de rua. No PCDT, ele não traz por quê, tá? Mas se viu que são essas populações, né? Então, se a gente identifica com o paciente, ele chegou, fala que ia fazer o teste, daí ele fala que teve a situação da exposição, e aí é uma dessas situações, né? Pessoal que vai entrar no internato um dia aí, seja de qualquer coisa, da enfermagem, da medicina, da física, né? Geralmente é o interno que faz que sofre o acidente biológico, tá? Então, daí teve a exposição, aí tem que procurar para fazer a PEC. E tem que ser o início imediato, né? Até no máximo 72 horas após a última exposição. Então, se a pessoa teve mais de uma exposição, né? Pode ser mais de uma exposição sexual ou mais de uma exposição material biológico, sempre conta da última, tá? Da mais recente. E tem que ser no máximo até 72 horas. Então, de 2 a 72 horas. Por quê? Porque é uma urgência, tá? Mais de 72 horas é outra abordagem, tá? Porque aí aumenta a chance de ter se infectado com o vírus. E como, gente? Pelo amor de Deus, como que eu sei que é uma exposição, assim, o que tem que me atingir, né? Então, os materiais biológicos que têm risco de transmissão, de ter o vírus lá, são sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosa, líquido amniótico, né, que é quando a bolsa da mãe estoura para ganhar neném, e o líquor. A população em geral vai se expor aos 3 primeiros, tá? Trabalhador da saúde, aí aumenta um pouquinho o risco que a gente se expõe às outras coisas também, aos outros fluidos do paciente, né? E o que não transmite HIV, né? Pra gente não ficar fazendo violência com os outros, não falar besteira. Não transmite no suor, na lágrima, nas fezes, no xixi, no vômito. Então, tá tudo bem esse paciente com HIV positivo vomitar em nós, tá? Desde que não tenha sangue no vômito dele, né? A saliva ou secreção nasal, de novo, desde que não tenha sangue, não transmite, tá? Se eu não me engano, teve uma questão de vestibular da UEL que trazia alguma coisa disso, de transmissão, acho que era de ar. Bem interessante. Que na época, né, de grande estigma da população aidética, né, se pensava que até a própria... Se a urina tiver sangue, pode aqui. Uhum. Mas o xixi normal, não. Mas havia essa discriminação, né, que a pessoa não podia espirrar, não podia, né, cuspir em você, que... Não sei em que contexto que ia ser cuspido, né, mas que transmitiu HIV. Mas no... Simplesmente a saliva, não, tá? Ah, mas daí, né, Kim? Depois nós né? Que a gente tem que saber se o paciente tem ou não, né? Daí a gente tem o protocolo, assim, eu não vou esmiuçar o protocolo, a não ser que vocês perguntem, mas aí tem que se testar o paciente, fonte, né? Que é a pessoa de onde veio os fluidos, e a pessoa que foi contaminada, né? Então a gente testa, idealmente, quando a gente tem a possibilidade, a gente testa os dois, né? E aí, dentro de 72 horas, tem que começar a PEP para quem. Geralmente a gente testa e espera o exame sair, mas já começa a PEP, desde que seja entre 2 e 72 horas da exposição, né? Senão daí a gente tem que testar depois. E quais são os tipos de exposição, né? Que tem e as que não tem risco, né? Então, beleza. Vamos falar do sangue para ficar mais ilustrativo, né? Então, eu colhi sangue de um paciente que eu sei que é HIV ou que eu não sei, e sem querer eu me cortei com a agulha que tinha sangue dele. Isso é uma exposição em que eu possa me contaminar, porque o sangue do paciente entrou em contato com o meu sangue, né? Lembrando que o vírus HIV ele só vive no humano, né? Fora no ambiente, ele não se adaptou muito bem, né? Ou, por exemplo, o paciente vomitou com, sei lá, eu fui fazer uma coleta lá, errei e jorrou sangue e pegou no meu olho, né? Pegou em mucosa, né? Ou algum daqueles fluidos lá, líquido, sêmen ou secreção vaginal, entrou em contato com o meu olho, com o meu nariz, a mucosa do nariz, né, lá dentro, a minha mucosa oral, ou a mucosa vaginal, ou a mucosa anal. E daí pode ter a transmissão, que são mucosas que são mais fácil
de entrar na minha corrente sanguínea o vírus, né? Se ele estiver lá na secreção. Aqui vocês vão imaginando a situação, tá, gente? Porque tem também, se eu tiver um corte na minha pele, por exemplo, né? A pele mesmo, no meu braço, na minha perna ou em algum lugar, e entrar em contato com o sangue, nesse lugar com o corte, também posso ter ter a contaminação. E a mordedura com presença de sangue, tá? Isso tudo pode sim me contaminar. Agora, sei lá, o paciente tá com uma epistaxe, tá? O nariz tá sangrando lá e caiu na minha mão. Só que eu não tenho corte nenhum, ou tava de luva, tá top, tá? Não seria uma exposição de risco. E no caso de mordedura, se não tiver sangue envolvido, aí não é uma exposição de risco, tá? Acho que falta 2 slides, tá, galera? E como que eu uso a PEP, né? Que a PrEP a gente tinha vários jeitos de usar, né? Mas a PEP tem um só. Então, não é o mesmo remédio, tá? São 3 medicamentos aqui, e podem ser 2 ou 3 comprimidos, mas são 3 medicamentos diferentes, que são usados todos os dias por 28 dias. Então, se faz uma testagem inicial, usa o remédio por 28 dias, se faz uma testagem depois desses 28 dias, e se tiver tudo certo, a pessoa não precisa mais usar a PEP e não vai ter tido diagnóstico de HIV, né? Ou positivou o exame e aí ela vai seguir o HIV, tá? Então, da PEP é isso, tá, gente? A gente pode ver, e tava lá na mandala também, que, então ali, quando esse paciente terminou a PEP e ele falou, graças a Deus, ufa, não tô com HIV, é um ótimo momento dele ser encaminhado para fazer uso de PrEP, tá? Então, assim, já tive sífilis, tratei 3 vezes e agora fiz uso da PEP, né? Geralmente, como a Mari pontou, né? A PEP assusta mais, né? O HIV assusta mais. Então, talvez seja o momento de encaminhar esse paciente para começar a PrEP. Idealmente, começar no mesmo dia. Assim, eu fiz o uso do meu 28º comprimido de PEP, no dia seguinte eu já começo a PrEP, né? Então, o atendimento ser o mais próximo possível, tá? E o paciente, ele pode. Então, a seta gordinha, a seta maior é o fluxo ideal. A seta fininha, né, que é de fluxo menor, a quantidade de pacientes que saem da PEP para PrEP deve ser maior dos que saem da PrEP para PEP. Mas tem casos de pacientes que estão usando PrEP, acaba acontecendo algumas situações em que precisa usar a PEP. Então, enquanto eu uso a profilaxia pós-exposição, eu não uso a profilaxia pré-exposição. Elas nunca vão ser usadas juntas. Mas eu posso estar usando a PrEP, aí teve alguma situação em que eu preciso usar a PEP, e aí quando eu termino a PEP, eu posso voltar a usar a PrEP, tá? Aonde que tem também? De novo, QR Code, tira print, manda para os colegas. Em Londrina, a gente tem novamente lá no CTA, né? Lá no centro de referência, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 3h30 da tarde, tá? A pessoa pode ir lá, de preferência dar uma ligadinha, tem alguns agendamentos também, mas isso infelizmente eu não vou conseguir ser muito específica, né? E nesse QR Code vai para o site do agendamento também no CTA, só que lá não é uma vez por mês, acho que toda semana abre vagas para agendar o teste, a testagem, né? O teste rápido e iniciar a PEP. Então, de segunda a sexta, nesses horários é lá. De segunda a sexta, depois das 4 da tarde, é no Hospital Zona Norte, que é o, se eu não me engano, o Anísio Figueiredo. E sábado, domingo, feriado, né? Ou seja, de agora até quarta-feira, é tudo no Zona Norte, tá? De exposição de risco, principalmente a exposição sexual, né? Como aqui a gente tem bastante gente da UEL, né? No HU também tem PEP. E também é um centro de dispensação de PrEP, mas eu não sei como que eles dispensam lá. Né? Não sei se é só para uso interno. Mas a PEP tem. Então, quem é interno e sofre, ou residente da UEL e sofre acidente com pérfuro cortante, não vai para o Zona Norte nem para o CTA. Ele vai para a CCIH do HU. Tá? Ele faz esse protocolo lá. Não sei dizer como que é para professor ou aluno que não é da saúde, tá? Mas é algo que dá para a gente tentar verificar.
Mas para esses outros que eu citei, é pela CCIH, tá? Então, vai fazer o primeiro atendimento lá, a prescrição de PEP lá e o segmento depois lá, tá? E aí, agora acabou. Obrigada, galera, pela paciência e pelas dúvidas, né? Tem alguma dúvida ainda? Né? Foi esclarecedor? Não foi? Tem alguma curiosidade do que eu não trouxe aqui? Rúbia, foi maravilhoso. Foi Eu muito tirei um bom, monte de Rubia. dúvida. Muito Uhum. bom. Que bom. Excelente. Parabéns. Foi muito, muito bom. Obrigado, Rubia. Queria saber se você pode apresentar isso na unidade também, um dia desses. Interessante. Posso. Mesmo porque Dá eu acho sim, que a ano que gente vem vai precisa. ter, né, nas unidades de saúde, as PrEPs e PEPs, né? Perdão? Acho que ano que vem vai ter a PrEP disponível na UBS, nas UBS, as PrEPs e PEPs, né? Eles fizeram uma capacitação esse ano pensando em descentralizar a PrEP, né? A PEP eu Aham. não vou dar certeza, mas a PrEP sim. A PrEP a ideia é ter nas UBS, tá? Então, interessante você ir E nas de, UBS. de efeitos colaterais que você tinha perguntado, geralmente são transitórios, tá, Kim? Mas a longo prazo, o que a gente fica mais de olho, né, depois de anos de uso, é a função renal, né? Que, como eu falei, pode ser pela PrEP ou por outras condições que aí inviabilizam o uso da PrEP, tá? Marcele, tinha levantado a mãozinha. Levantei, Rúbia. Me escuta? Tá me escutando? Sim, sim, sim. Legal. Não, excelente. Eu consegui pegar um pedacinho da tua apresentação, super didática. E só aproveitando a colocação do Akin, dizendo Akin, eu acho que essa é uma função, inclusive, nossa do PET. O PET Saúde e Equidade, ele tem essa função, da gente, inclusive, ir nas unidades de saúde e tirar dúvidas de trabalhadoras e trabalhadores, porque como a gente está num programa que é educação para o trabalho, e a gente está falando de trabalhadoras e trabalhadores, e futuras trabalhadoras e trabalhadores, eu acho que a gente tem que começar a abraçar essas coisas e trazer esses compromissos para dentro do PET, sabe? Nós somos um PET Saúde e Equidade, o EL, em parceria com a MS Londrina. Então, eu acho que a Rúbia, nesse momento, ela tem uma dupla cidadania, digamos assim, uma dupla função, porque ela é uma residente da autarquia, que colabora como residente dentro do ambulatório, né? Mas também é uma preceptora PET. Então, na hora que a gente traz o tema para dentro do PET Saúde, essa é agora uma tarefa também nossa. Não é uma tarefa só, exclusivamente do ambulatório, dos residentes. Então, acho que a gente tem que... isso aqui eu estou falando para todo mundo, tá? Usei o Akin como exemplo, mas porque o Akin fez uma colocação que me instigou. Então, tem que entrar no nosso planejamento como PET, como ações até abril de 2026, ações voltadas para trabalhadores e trabalhadoras nas unidades que vão desde ações que se referem à identificação, tirar dúvidas sobre sexualidade, identidade de gênero, etc., mas também tudo Inclusive, que se... Né? perdão, inclusive práticas sexuais, né? Isso, Porque né? tende a se julgar o que não se conhece, né? Exatamente. E a gente não... Volto à questão. Embora a gente vá de vez em quando escorregar para esse lugar, e acho que é saudável, né? De vez em quando a gente escorregar para esse lugar, mas a gente não está tratando de usuários e usuárias no PET, né? A gente está voltado para trabalhadores e trabalhadoras. Então, fazer a formação de trabalhadores e trabalhadoras para que eles e elas compreendam o trabalho do ambulatório é também falar do cuidado de si, de trabalhadores e trabalhadoras que, eventualmente, e não é raro a gente encontrar trabalhadores e trabalhadoras que também têm,
né, as suas práticas sexuais. Ora, trabalhadores e trabalhadoras também fazem práticas sexuais, por mais Sim. estranho que pareça, né? As pessoas fazem sexo, por incrível que pareça. E também de forma desprotegida, também sem conhecimento, também sem saber que existe PrEP e PEP, sem saber que a gente pode chegar a uma carga viral indetectável, né, com relação ao HIV/AIDS. Então, acho que tem muito mito, muito tabu, inclusive entre trabalhadores e trabalhadoras, com relação não ao outro que a gente cuida, né? Porque com relação ao outro que a gente cuida, aí eu vou repetir uma coisa que é para todo mundo. Nós, da área da saúde, somos muito prescritivos e prescritivas. A gente realmente é formado para dizer o que o outro tem que fazer. Agora, no PET, a gente tem que estar o tempo todo trazendo para a gente, para os nossos corpos, para as nossas práticas e para as nossas reflexões, o que a gente pode fazer para as trabalhadoras e trabalhadores. Sabe? Como é que a gente pode fazer com que esse conhecimento... Não, ou enfermeira, não, ou farmacêutica, não estou falando da usuária ou do usuário que você atende, que você orienta, que você prescreve. Eu estou falando de você. Nós estamos dialogando sobre a gente e sobre vocês, porque nós somos trabalhadores, nós seremos trabalhadores e trabalhadoras aqui da saúde e de outros campos, mas também a gente pratica, ué. Às vezes a gente prescreve para o outro coisa que nem a gente faz, né? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, porque a gente tá protegido por um manto invisível da formação em saúde. Nós temos a formação em saúde e nós temos esse manto invisível que nos protege. Isso não é verdadeiro. Isso, na verdade, é uma grande hipocrisia. Né? Isso é uma grande hipocrisia. Porque a gente pratica, tem práticas sexuais variadas, não é incomum a gente ter múltiplos ou múltiplas parceiras, não é incomum, muitas vezes, a gente fazer sexo desprotegido. A gente também está exposto e exposta, né? E quem somos nós para julgar, inclusive, os trabalhadores e trabalhadoras? Mas eu queria trazer isso a partir da reflexão do Akin, porque me colocou nesse lugar, sabe? Como se fosse um lugar fora do PET. E não é fora do PET. Está dentro do PET, tem tudo a ver com o PET, inclusive no momento que a gente for efetivamente para as unidades de saúde trabalhar com os trabalhadores. Não é para os usuários e usuárias, é para trabalhadores e trabalhadoras, sabe? Queria pontuar isso. E dizer que foi uma delícia te ouvir, Rúbia. A Rúbia tem uma linguagem muito acessível, né? Ela transforma uma coisa dificílima numa coisa extremamente fácil e descomplicada, que foi o que me pareceu, né? E não é fácil. Mas eu acho que a linguagem da Rúbia é uma linguagem que não é essa acadêmica, muitas vezes acadêmica arrogante, distante das pessoas, mas é uma linguagem próxima às pessoas que estão lá no serviço de saúde, né? Então, eu queria te parabenizar. Então, sextamos.